Fortaleza viveu uma noite de terror nessa terça-feira pela estreia da Libertadores de 2025, jogando dentro de casa diante do Racing, que vem acumulando alguns grandes resultados diante dos brasileiros na Sul-Americana de 2024, vitória diante do Corinthians, classificação à grande final da Sul-Americana diante do Corinthians, título da Sul-Americana de 2024 diante do Cruzeiro, título da Recopa Sul-Americana em 2025 diante do Botafogo e na estreia da Libertadores consegue aplicar um 3-0 diante do Fortaleza, que poderia ter sido muito mais. Uma atuação de cinema do João Ricardo que contrastou demais com o restante da equipe. Um Paul Fernandes que teve uma atuação tenebrosa, Diogo Barbosa também com uma atuação tenebrosa. Vou trazer aqui alguns destaques do jogo, inclusive já colocando números da partida, e depois vamos falar aqui sobre o campo, as escolhas de Vojvoda para a partida. Antes de dar sequência aqui no vídeo, vou pedir para você deixar o joinha aqui abaixo, se inscrever no canal e compartilhar o link para mais conteúdos como esse. Estou sempre falando sobre os nordestinos desse início de temporada, Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro, enfim, segue por aqui. Mas bora lá, falando do jogo de uma forma geral, primeiro tempo ele é finalizado com o Racing vencendo por 1-0 e um primeiro tempo que entregou até algum tom de equilíbrio, mais de um Racing melhor. Já dava para a gente ter uma noção de um Racing superior nos primeiros 45 minutos, apesar de alguns poucos movimentos do Fortaleza no campo de ataque, o João Ricardo foi o grande personagem já do primeiro tempo. E assim, apesar do tom de equilíbrio no primeiro tempo, se teve um Racing que controlou muito bem a partida. Tanto é que o primeiro tempo terminou no 1-0, mas que ficou muito mais próximo do Racing sair com um 2-0 na conta do que o Fortaleza conseguiu um gol de empate. Vem o segundo tempo, e é impressionante como o Fortaleza demorou a acordar para a etapa final, toma um segundo gol com 2 minutos de jogo, 2 minutos da etapa final, e dali para frente o Fortaleza se desmancha a partir da ideia inicial de estrutura de jogo, se lança totalmente à frente. O Vojvoda, ele acredito que perde um pouco a mão ao colocar muitos homens de frente e deixar um Fortaleza muito exposto. Talvez sim, era necessário, a partir de um 2-0 que teria que tentar contornar nos 45 minutos finais, mas foi o Fortaleza muito exposto. Mas o grande ponto é, além do fato de ter sido muito exposto em grande parte do segundo tempo, com a entrada de Moisés, com a entrada de Caleb, com a entrada do Mancuso, enfim, Daverson na reta final, nos últimos minutos, acho que o grande ponto que se tem do conjunto do jogo, e aí o Fortaleza no segundo tempo toma o terceiro e fica muito próximo de tomar o quarto gol. O João Ricardo teve uma atuação de cinema, mas o grande ponto do jogo como um todo é que, por pior que possa ser, mostra um dos retratos do Fortaleza de 2025, aliado ao ponto de ter sido também um adversário muito forte. Estou falando de uma equipe argentina, que não é o Boca, que não é o River, mas é um Racing que vem ganhando uma projeção muito forte. E se tem esse ponto de um Fortaleza que em 2025 ainda não se encontrou. E no primeiro tempo, quando eu estava acompanhando o jogo na etapa inicial, o que eu mais conseguia entender como um Fortaleza que não estava tão bem no jogo e na temporada principalmente. É um Fortaleza que, de forma recorrente, utiliza esses 3 homens no meio de campo. E nenhum deles, por mais que o Martínez, num primeiro movimento no futebol brasileiro com a camisa do América, por exemplo, ele tenha atuado como um 10 em algum momento, ele não chega a atuar, por exemplo, como o Pochettino atuou em 2024, como uma grande figura de articulação. Então se tem aqui 3 meias centrais barra volantes no meio de campo do Fortaleza, que deixa o meio de campo muito engessado. Além de outros pontos também de atuações um pouco abaixo e de um Fortaleza que se caracterizou muito. Acredito que na participação que teve anterior em Libertadores, de ser uma equipe muito reativa, acredito que o desenho e a escalação inicial do Vojvoda não era para ser uma equipe reativa, mas diante da postura do Racing, teve que gerar algumas acelerações e não teve tanta válvula de saída assim. Se tinha apenas o Marinho como uma figura de velocidade um pouco mais à frente. Talvez o desenho inicial do Fortaleza não tenha sido o ideal, mas o grande ponto que eu trago é:
o jogo de hoje mostrou uma pior face do Fortaleza, mas é uma das faces do Fortaleza de 2025. Falando sobre o desenho do Fortaleza em campo, entrou dessa forma, né? 3 zagueiros, Kusevich, Davi Luiz, Tite, Pikachu pelo lado direito, Diogo Barbosa pelo lado esquerdo, Paul Fernandes, que atuação tenebrosa do Paul Fernandes no meio de campo, Sacha, Martinez, Marinho e Lucero. Sem a bola, Fortaleza não tinha uma linha de 5 defensores, até tinha ali em momentos pontuais quando voltava demais, mas em grande parte era um Pikachu fazendo uma linha de 4 homens no meio de campo, com Sacha, com Paul Fernandes e com Martinez, Kusevich vindo para o lado direito, o Diogo Barbosa vindo aqui para a lateral esquerda. Com a bola, acredito que a ideia era ter um Diogo Barbosa em alguns momentos trocando posição com Martinez, mas esse desenho aqui eu já trouxe em uma outra avaliação do Fortaleza. É um desenho que tem um pouco da cara, pelo menos, do que o Vojvoda tenta implementar. Mas em poucos momentos o Fortaleza jogou o Racing para trás e teve esse desenho. Mas a ideia era ter um pouco esse desenho na fase de ataque. Então, linha de 3 zagueiros, Sacha, Paul Fernandes, Sacha em alguns momentos indo aqui, penetrando na área, Pikachu, Marinho, Martinez, Diogo Barbosa e Lucero no comando do ataque. Veio o segundo tempo, a primeira mudança já no intervalo foi a entrada do Pochettino no lugar do Martinez, talvez tentando gerar um poder de criação um pouco maior. A partir daquele ponto que eu falei de um meio de campo do Fortaleza repleto de meias centrais e volantes, colocou uma figura que se aproxima um pouco mais do 10, que era o Pochettino, não conseguiu agregar tanto assim. No momento inicial se teve o Marinho vindo aqui para o lado esquerdo. Só que aí veio o segundo gol logo no início do segundo tempo e tiveram as mudanças de deixar a equipe do Fortaleza mais ofensiva. Primeiro momento se teve o Marinho permanecendo, Lucero, Moisés entrando, e o impacto inicial da entrada do Moisés foi um impacto positivo, Pochettino por dentro, Caleb por dentro, mas em alguns momentos o Marinho indo para dentro e o Caleb pelo lado direito. Só que aí depois veio a reta final, foi batendo o desespero, um Vojvoda também que queria agradar um pouco a torcida e colocou o Daverson. Daverson como outro centroavante no lugar do Lucero, mas isso já nos 39 minutos do segundo tempo, teve pouco tempo para desempenhar a figura do Daverson. Acredito que, assim, de uma forma geral, se teve esse pior lado do Fortaleza de 2025 em campo, mas é um dos lados do Fortaleza dessa temporada, diante de um adversário forte que, apesar de não ir tão bem no campeonato argentino, mas se sabe que é um Racing que iria complicar, tanto é que na avaliação que eu fiz dos adversários dos brasileiros em estreia da Libertadores, eu coloquei o Racing como o mais complicado, mesmo jogando fora de casa, mesmo jogando no Castelão. Deixa um pouco da sua avaliação aqui abaixo, o que você pôde ver do confronto. Repito, primeiro tempo de algum tom de equilíbrio, mas um jogo ainda assim muito controlado pelo Racing, termina 1-0, volta o segundo tempo, o Racing consegue marcar muito cedo na etapa final, e aí depois o jogo, a partir das mudanças do Vojvoda, é um Fortaleza que se expõe, até tem um impacto inicial positivo com o nome do Moisés, mas uma reta final trágica, de um filme de terror realmente que o Fortaleza, que o torcedor do Fortaleza viveu. E um Racing que vem sendo um dos pesadelos dos brasileiros, talvez o pesadelo maior dos últimos anos. Pelo menos olhando para a última temporada e essa, o recorte é ainda maior, ainda tem um histórico contra o Atlético Paranaense também, enfim. Vou ficando por aqui, deixa o joinha se curtiu o vídeo, se inscreve no canal e compartilha o link para mais conteúdos como esse. Compartilha o link em grupos de amigos e torcedores. Deixa um pouco da sua avaliação também nos comentários. Até a próxima.